Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz um convite para o Assis da Chateau, meu orientador, amigo e parceiro no educacional. Ele é o criador do curso Tesouraria Chateau. Ele vai contar um pouco da sua trajetória e como ele analisa o mercado financeiro. Vamos à vinheta. Bom, fala pessoal, tudo bom? Primeiro, quem sou eu? Né? Quem que tá aqui no canal do Paulo, roubando a cena aqui? Bom, eu sou o Assis, tá? Basicamente aí 11 anos de experiência no mercado, né? Graduando em matemática, tenho várias certificações aí de curso de valuation até modelagem financeira, já fiz uma porrada de coisa no mercado financeiro, né? Já abri escritório de gestão, hoje estou estruturando um clube de investimentos, então, fala por mim. Já tem um pouco de escasca aí no mercado financeiro, mas eu me defino sempre como um trader pessoa física, né, perambulando por esse mercado há mais de 9 anos. Então, bom, vamos nos resumir assim, certo? Dadas as apresentações, meu objetivo aqui, né, o Paulo me convenceu a voltar e falar um pouco de mercado, né, porque existe uma carência muito grande de conteúdo verdadeiro de pessoas que realmente, né, estão fazendo alfa no mercado, né, realmente fazendo lucro e, obviamente, pensando no mercado. E não achem que fazer alfa é você sentar ali meia hora, 10, 15 minutos na frente do computador e falar, vou criar aqui um setup mágico e vou ganhar dinheiro. Não existe isso, né? É uma luta diária constante, vocês vão entender um pouco mais. Então, assim, eu quero dividir esse vídeo em duas partes, tá? Na verdade, três, né? Que foi a apresentação e essa parte que é como que o trader deveria ser, na minha visão, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui algumas coisas que vão ser legais. Então, quando a gente olha para uma estrutura de fundo, né, de um hedge fund, por exemplo, quando a gente olha para uma estrutura de um hedge fund, por exemplo, o que a gente está olhando aqui? Né? A gente está olhando para uma estrutura, literalmente, que tem muita coisa aqui dentro. Né? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui ficar legal. É bem bonitinho. Então, quando a gente olha para essa estrutura, o que ela vai trazer? Ela vai trazer de forma geral algumas coisas. Então, aqui você tem, primeiro, os gestores, né? Então, são gestores, não é apenas um gestor, você tem dois gestores, tá? E o que esses gestores fazem, tá? Basicamente, esses gestores você divide em duas classes. Você tem um gestor de portfólio, né? Que eu vou botar só assim, porte, e o de risco, ok? Então, você tem esses dois gestores, beleza? Aqui você tem os analistas, né? Tá? Então, o que os analistas fazem? Analisam. Sério? É isso mesmo. E aqui você tem o trader, né? Pessoal, lembrando que isso aqui é uma estrutura pequena, talvez de uma trade house, vamos botar assim. Né? Porque um fundo maior, aí eu vou botar até de vermelho, você vai ter aqui um braço que vai ser o compliance, né? Então você vai ter um braço aqui que vai ser o compliance, você vai ter um outro braço que vai ser o financeiro, né? Só que aí, bom, eu quero focar nisso aqui. Vamos pensar nessa estrutura. Bom, vamos pensar nesse framework. É isso que importa pra gente, por enquanto. Então, veja bem, o que eu, Assis, nesses anos de experiência tive aí, né, que eu pude comprovar, validando comigo, treinando algumas pessoas, treinando pessoas para fazer gestão comigo, né, tendo contato com traders de tesouraria, traders de mesa de banco, traders de fundo, prestando algumas consultorias para fundos também. Que a estrutura ela é importante, o processo é importante, mas a gente, como pessoa física, né, a gente como PF, a gente tem que tentar pegar isso aqui, trazer para a nossa realidade. Né? Então não adianta querer inventar a roda, a gente não vai inventar a roda, mas a gente pode, por que não, melhorar. Né? Então, assim, quando a gente olha para uma estrutura de pessoa física, por isso que eu brinco que eu ainda sou uma pessoa física, apesar de ter uma estrutura e tal, a gente tem que olhar o seguinte, pessoal. A gente é tudo isso. Então, a gente é o gestor de portfólio, né? Por incrível que pareça, a gente é o analista e a gente é o trader. Só que cada um faz uma coisa. Né? Então, resumindo essa estrutura, a gente tem pilares. A gente tem literalmente um framework, uma estrutura que a gente precisa colocar aqui. Então, a gente tem, obviamente, o nosso gerenciamento de risco, e não é, pelo amor de Deus, não é vou tomar 5 de stop para pegar 10 de alvo, vou tomar 10 de stop para pegar 20 de alvo. Não é isso. Isso não é gerenciamento de risco. Não é isso. Né? A gente vai fazer várias aulas disso aqui, eu pretendo trazer alguns conteúdos sobre gerenciamento de risco para vocês, tá? Mas, inclusive, já deixo uma chamada. A gente tem um canal no
Telegram muito legal que eu fico postando o meu dia a dia, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, né? Então, assim, super, hiper, mega recomendo que vocês entrem lá, ó. Então, eu vou postando diariamente, né? O que eu estou vendo, o que vocês podem ver, as notícias mais relevantes, tá bom? Então, recomendo demais que vocês entrem lá, beleza? Voltando. Então, a gente tem gerenciamento de risco, a gente tem a parte de análise. Então, a gente tem que fazer a parte de análise, ou seja, a gente tem que olhar a parte de macro, né? O que é o macro? Olhar o que está acontecendo. Se está tendo rotation, se não está tendo rotation, se o mercado pivotou, se o mercado não pivotou. Eu sei que por enquanto é tudo complicado para vocês, né? Então, a gente tem gerenciamento de risco, macro, e por último, a gente vai ter o quê? A técnica. Cara, se você vai usar volatilidade, se você vai usar análise técnica, se você vai usar, por exemplo, a tape read, se você vai usar cara ou coroa, não importa. O processo ele tem que ser, de certa forma, respeitado. Primeiro, segundo, terceiro, né? Esse processo tem que ser muito bem respeitado. Então, o que é o que acontece aqui, né? Então, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, uma coisa que a gente montou já aqui no escritório, uma tese, tá? Já tem um tempo, mas a gente já montou essa tese no escritório. O que a gente viu? Olha, vai haver um ciclo de alta de juros no Brasil, né? Então, o juros estava trabalhando ali em 3,25, né? E vai haver um ciclo de alta de juros no Brasil. E que a gente pensou, bom, tá, vamos fazer um trade nisso, né? A gente tem várias opções, né? Então, assim, veja bem, então a gente desenha cenários. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a parte macro, a gente está sendo o analista, que depois joga para o analista para o gestor de portfólio e o de risco. Então a gente está fazendo cenários. Então a gente tem várias opções. A gente pode ir lá e comprar curva pré. O que é isso, Assis? Comprar curva pré. Comprar DI. Né? A gente pode fazer isso, certo? A gente pode simplesmente fazer o quê? Chegar aqui, né? E tomar algum título pós. Então, tomar título público, né? Pós, a gente pode fazer isso. Ou simplesmente, por que não, né? A gente pode simplesmente operar via ações. E aí entra a parte que eu estou falando, que é o gestor de risco que vai definir isso aqui. Por quê? Cara, na época a gente podia tomar curva pré? Podia sim. Então, sim, podia. Só que se a gente tomar curva pré, existe uma coisa chamada carrego. E vai por mim. O carrego do DI não é nada barato. O título, tá bom, a gente até ganharia dinheiro, mas nada comparado com isso aqui. Nada comparado com isso aqui. Então, o que sobrou pra gente? Que tem um carrego barato, ou seja, a taxa de aluguel de venda é barata, e teoricamente um retorno relativo, né? Um retorno relativo grande, as ações. Então, veja bem, passou pelo filtro esse cara. Então, o que a gente fez? Bom, vai subir os juros. Só que para a gente saber que os juros ia subir, né? Para a gente saber que os juros ia subir, o que a gente teve que fazer? Estudar, né? Então, para saber desses juros, a gente dividiu as tarefas, né? Então, perceba, uma parte do escritório ficou responsável por ficar fazendo modelagem de inflação, entendendo a inflação, se inflação ia para serviços, o quão ia contaminar a inflação de serviços. Então, uma parte fez a modelagem, Uma outra parte foi estudar como que estava o mercado. E uma outra parte, evidentemente, foi capturar o time. Então, esses são alguns pontos. Vocês estão percebendo? Isso aqui é uma estrutura mais rígida, eu não estou falando de muita coisa, mas isso a gente fez. E aí, no final, o que a parte de trader ficou responsável? Por saber o que queria fazer. E aí, a parte de trader foi e fez o quê? Venda de Cogna, por exemplo, né? Venda de varejo, ok? Então perceba que existe todo um processo. Qual que é a técnica aqui? A técnica está aqui, ó, na modelagem, no mercado, no time. Mas o que definiu o trade, de fato? Foi entender o momento que a gente estava vivendo. Certo? A gente, como pessoa física, é isso o tempo todo, pessoal. É literalmente isso o tempo todo. Então você, como pessoa física, você precisa entender que você é o gestor de risco. Então isso aqui precisa estar muito bem feito. E não é, vou tomar 2 de stop e vou pegar 4 de alvo. Não é isso. Não é isso. Tá? A gente vai trabalhar isso aqui, pode ficar tranquilo. Ele é o gestor de portfólio, no caso aqui, você que vai validar se a estratégia vai entrar ou não. Você é
o analista, ok? E você é o trader. Então você é tudo isso. Mas assim, para ser tudo isso, você é. Você tem que ser tudo isso. É a única forma de você ser rentável no longo prazo. Um day trade. Swing trade ou position trade, mas eu estou falando de day trade aqui. Você é isso. Não adianta correr, você é isso. E aí que está o ponto. Né? Eu quero trazer um pouco desse debate para vocês começarem a entender as coisas. Certo? Eu vou trazer um paralelo do dia de hoje e vou trazer um paralelo também do que está para acontecer e como que eu estou pensando e como que vocês podem começar a exercitar isso na cabeça de vocês e conforme as dúvidas forem surgindo, eu vou pegando esses temas e vou gravando aulas para vocês. Mas vou lembrar vocês mais uma vez, entre lá no nosso grupo do Telegram, o link vai estar na descrição, tá? Entra lá, o link vai estar aqui embaixo e, repito, não esperem call, nada disso. Lá é para vocês verem mercado de verdade. Okay? Então vamos lá, vamos falar um pouco do dia de hoje. Que, bom, quando a gente vai definir, né, como a gente vai operar, então a gente vai sempre operar o macro, né? Foi o que eu desenhei aqui para vocês. Quando a gente vai operar o macro, a gente tenta observar algumas coisas. Então a gente tem alguns triggers, né? O que é triggers? A gente tem alguns gatilhos, né? Que são headlines, é um gatilho, certo? Headlines, que seriam break news, né? A gente tem outra coisa muito interessante aqui, que são dados de calendário. A gente tem uma outra coisa interessante aqui, que são falas de policy makers. Opa. E etc. Então a gente tem uma porrada de informações aqui, que são informações valiosas. Então a gente tem aqui vários triggers. Então a gente tem headlines, né, que são notícias de cabeça, headlines, que são as breaking news, dados de calendário, falas de policymakers, né, e etc. Certo? Então vou dar um exemplo para vocês de hoje. Hoje a gente teve falas de policymakers junto com headlines. Olha que dia interessante no Dólar Brasil, não é verdade? Então quando a gente olha aqui para o mercado, aqui é uma plataforma, que é a plataforma da Icon, da Reuters, tá? É uma Bloomberg, né? A concorrente direta da Bloomberg, tá bom? Então, a gente acaba usando no escritório, etc. Eu uso como pessoa física também, então, vocês estão vendo aqui. Mas vamos lá. Então, quando a gente olha para a plataforma, aqui normalmente traz as headlines, tá vendo? Que tá de vermelhinho, tal, e traz as headlines, né, de cabeça. Né? E aí, quando a gente viu hoje, eu até deixei já traduzido aqui para facilitar a minha vida e a sua vida, ou seja, a nossa vida, é essa aqui. O Brasil estabelece uma meta de inflação de 3% no novo quadro. Eu não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, mas eu vou entrar no mérito do que o mercado entende com isso aqui, tá bom? Então, repito, o meu ponto aqui não é entrar no mérito se isso é bom ou ruim, tá? Eu não vou ficar discutindo com vocês se isso é bom ou ruim. A minha ideia aqui é mostrar trigger, o gatilho. Então, quando a gente olha para essa headline aqui, o que isso mostra? Cara, de forma geral, tá? Não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Vou repetir de novo. Isso mostra uma desancoragem das... Vou botar do guidance, para ficar um termo mais de mercado, do BCB. Ou seja, o BCB, teoricamente, não... Será que vai conseguir, teoricamente, manter, né, um guidance? Então isso mostra uma desancoragem do guidance do BCB, ou seja, do Banco Central Brasileiro. E a grande pergunta é, se você tem uma desancoragem das expectativas, isso gera um sentimento de quê? De risk-off. Né? Por que, Assis? Porque se eu não sei o que vai acontecer daqui à frente, como que eu posso tomar risco? Então eu vou procurar me proteger. Cara, falando de Brasil, uma proteção natural para o Brasil é o quê? Dólar. Então o dólar, ele acaba sendo uma proteção natural para o Brasil. O dólar acaba sendo uma proteção natural para o Brasil. Certo? Então esse é um ativo de hedge. Né? Qual que é um outro ativo de hedge para o Brasil? DI. Né? Então DI1 acaba sendo também. Então, olha só, você fez o quê? A headline, a gente viu a headline. Só que além da headline, a gente teve o presidente falando hoje. Né? Que aqui eu vou penar um pouco para tentar achar, mas a gente teve o presidente falando hoje. E aí, o que o presidente falou? Muitas coisas, né? Mas, novamente, trouxe
um pouco de estabilidade, né, sobre a trajetória. E tivemos um bônus, que aí foi para mim o grande responsável do gap do mercado hoje, que foi o Galípolo. Então, o Galípolo, ele ontem, e ele é o cara cotado a ser o presidente do Banco Central, e ele depois de ter falado e tudo mais, foi lá pedir a bênção do Lula. E aí o mercado entendeu que, cara, provavelmente o BC não vai ter autonomia que todo mundo esperava que tivesse. Né? Então, assim, você acaba trazendo um sentimento de risk-off. Então, percebam que eu peguei headline, certo? Esse negócio tá pagando aqui, mas não é. Headlines, e tô pegando o quê? Falas de policymakers. Então, isso me deu o vetor. Opa! Isso me deu a direção. Né? O que eu preciso analisar agora? Eu tenho a direção. O que eu preciso analisar? Se existe edge nisso aqui. Como assim, Assis? Se existe edge? Se existe espaço. Se existe algum espaço aqui para que eu ganhe dinheiro. Por quê? No cenário que a gente viu, a abertura, bom, deu, né? Deu para fazer uma grana, não deu? Deu. Por que deu para fazer uma grana, Assis? Porque quando a gente olha para o mercado hoje, para o mercado de juros, ele abre aqui e sobe. Então ele não abriu guepado, né? É o mercado de juros, o dólar abriu. Então ele não abriu guepado. Então aqui eu poderia fazer uma compra de inclinação, eu poderia fazer uma compra de volatilidade, eu poderia fazer uma venda, né? Uma compra seca. Existem várias estratégias nas curvas de juros, tá? Mais para frente a gente pode discutir isso aqui. Eu acabo fazendo bastante diariamente. Mas olhando para dólar, né, que é o que boa parte aqui está de olho, olhando para dólar, então, a gente acaba olhando isso aqui, né? Ó. Olha só que bacana. A gente vê um dólar que abre guepado e vai embora. Né? Então, existe edge. Então, vão existir movimentos que existe edge a gente já comprar na abertura, sair no leilão, comprar e segurar. E existem movimentos que não vão ter tanto edge para isso. Então, essa é a parte que quem resolve, né? De quem que é essa competência? Essa competência é do trader. Sim, e aí o trader ele precisa ter o quê? Ferramentas. Né? Então, o trader ele precisa ter ferramentas. Né? Você é o trader, assim como o seu gestor. Então, que ferramentas você precisa ter? Você precisa saber calcular uma volatilidade, você precisa saber transformar a volatilidade em preço, você precisa entender se está muito caro ou está muito barato, ter uma referência. Né? Assim, eu posso usar análise técnica? Pode. Posso usar tape read? Pode. Se você está vendo, se sua técnica é essa, você pode usar o que você quiser. Você pode usar o que você quiser, certo? Então, não se atenham muito a ficar preocupado. Você precisa entender para onde o mercado vai. É isso que importa. Lembra dos pilares, certo? Então, hoje foi um dia assim. Foi um dia que eu posicionei assim. Mas vamos olhar uma coisa interessante. Vamos fazer uma projeção aqui para frente. O que a gente tem, né? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco desse meu racional de como eu tomo risco e tudo mais. Então, trazendo isso para uma realidade, fazendo um exercício prático, cara, a gente vai ter PCE. Né? O que é o PCE, Assis? Meu Deus, eu não sei o que é isso. O PCE, vou botar esse aqui de preto, que fica mais legal. Ele é basicamente, né, vou botar assim, um medidor de inflação preferido do Fed. Tá bom? Então, isso é importante, porque isso aqui vai ser o cara que vai determinar o dot plot do Fed. O que é o dot plot do Fed, Assis? O dot plot do Fed, basicamente, são as expectativas de corte, né, que o Fed coloca. Ok? Então, toda reunião, o Fed fala, olha, pode ser que a gente corte, pode ser que a gente não corte. Isso a gente não sabe, né? Mas ele traz um pequeno guidance, né, que é isso aqui. Opa, deixa eu só voltar aqui, colar de novo e pegar a mãozinha. Perdão. Então, isso aqui, esse é o dot plot. Então, olha o que aconteceu. O mercado esperava mais cortes, né, dada a última reunião agora do começo do mês. O mercado esperava mais cortes e não teve esses mais cortes. O Fed veio com uma postura mais hawkish. Então, olhando esse dot plot, o Fed veio mais hawkish. Né? Então, o Fed mais hawkish fez com que o USD se valorizasse, fez com que a yield também se valorizasse. Né? E aí, por consequência, você já sabe o price action. Então, se você quiser entender isso com mais calma, olhar isso no dia a dia, entra no canal aqui do Telegram. O link está na descrição. Não esquece disso não, isso é importante. Então, quando a gente olha para isso aqui, olha só que legal. Então, o PCE de sexta-feira, depois de amanhã, ele vai ser o quê? O medidor de inflação preferido do Fed. Ele é esse medidor. Então, se esse medidor de inflação vier alto, complica. Por quê?
um corte que estava aqui e os outros cortes já encomendados, né? Ou seja, com uma trajetória de curva assim, pode ser que essa trajetória de curva mude. Pode ser que essa trajetória de curva faça isso. Então, esse spread aqui vai ter que entrar no preço. Agora, se vier um PCE mais dovish, o que acontece? Pode ser que essa seja a trajetória de preços que o mercado vai imputar. Ou o mercado pode colocar essa trajetória de preço, de corte, de taxas, né? Desculpa. Então, percebe como tem minúcias aqui. Então, olha só, a gente está exercitando o cenário. A gente está pegando vários cenários e estamos tentando aqui desenhar qual que seria o cenário, entre aspas, que o mercado vai fazer, certo? Então, olhando para esse cenário que o mercado deverá fazer, que é o que importa para a gente precisa entender que, cara, beleza. Então, isso aqui é a parte do gestor, né? E do analista. E é a nossa parte aqui. É óbvio que eu estou tentando ser o mais simples aqui, tá? É só para vocês entenderem como que eu já estou pensando isso aqui. Cara, quais são os melhores ativos para operar? Né? Então, agora é a parte do trade. Então, quando a gente olha aqui para um artigo que o Zero Hedge postou, por exemplo, ele começa a falar um monte de coisa interessante. E aqui ele fala, basicamente, eu não vou me estender muito, mas ele fala assim, olha, os fundos de hedge estão começando a vender tecnologia. Isso tem que despertar em você o seguinte, cara, por que eles estão vendendo tecnologia? Então, quando a gente olha para esse cenário, vamos lá, vamos começar a desenhar isso aqui. Olha, os fundos de hedge estão vendendo tecnologia. Então, existe vendas em techs, né? E você tem que entender que eu estou falando das companies, tá? Estou falando das empresas, tá bom? O que isso implica para a gente? Isso implica o seguinte. Ó, se eu estou vendo um flow, né? Se eu estou vendo um fluxo de venda em techs, isso pode significar que os price earnings, ou seja, o PL, né? Que é uma medida para você saber se está muito caro ou está muito barato, está esticado. Certo? Isso é um ponto. Então, bota aqui. Um ponto. Certo? Mas existe um outro ponto também, né? Que pode ser o mercado esperando um PCE mais hawk. Tá, Cis. Então, como que eu tiro, né? Como que eu limpo o ruído? Ou seja, como que eu filtro isso aqui? Cara, você precisa entender duas coisas. Para você filtrar isso aqui, você precisa acompanhar qual que é a narrativa que o mercado tem. O mercado, eu não lembro se dá de cabeça, mas eu acho que é isso. A cada $1 investido, 69 estão nos Estados Unidos. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, existe um fluxo muito grande de compra, principalmente de tecnologia nos Estados Unidos. Então, essas vendas, né, quando a gente vai olhar um pouco mais minuciosamente, isso aqui pode ser simplesmente, né, eu não gosto muito de usar esse termo, mas uma realização, certo? Só que aí hoje é o dia 26/6, né, de 2024. O que teve hoje? Hoje a gente teve no overnight, sessão asiática, a gente teve um risk-off muito forte que veio de swaps do Fed. Né? Então a gente viu os swaps do Fed, né? Que são os swaps que é essa curva aqui, ó, tá vendo essa curva? Aqui é que já abriu o mercado, né? Abre, etc. Então ele acabou spreadando, tá? Mas eu tenho uma foto que tá, adivinha onde? É isso mesmo, eu postei essa foto lá no grupo do Mosaico. Então, se você não tá, link na descrição, link do Telegram na descrição. Então, quando a gente olha para essa foto, olha como que estavam os spreads, né? Eles começaram a abrir. Então, houve um estresse no mercado de swap. Eu atribuo isso a algum stop. Acho que alguém estopou. Né? Depois a gente até viu a Bloomberg falando e tal, mas, bom, eu falei isso primeiro lá no canal do Telegram, link aí na descrição, e fiz trade em cima disso. Acabei vendendo Russell, acabei vendendo ouro de madrugada, né? Para quem não sabe, eu acordo 4 da manhã para operar. Né? Inclusive daqui a pouco eu tenho que dormir, mas beleza. Então o que acontece, pessoal? Isso aqui gerou um estresse, porque havia uma alavancagem, deixa eu colocar aqui o texto que fica mais bonito, havia uma alavancagem, vamos botar aqui grande, né? Em opções de swap. Opções de swap. Né? Então, o que eu acho? Olha o cenário que eu estou desenhando, olha o que eu estou olhando. Percebam que eu estou, teoricamente aqui, prospectando, né? Então, quando a gente olha 7 mags e tudo mais, a gente percebe que tem muito earnings esticado, né? Existe sim, de fato, é muito complicado você precificar qual que é o valor justo, mas de forma geral existe um fluxo de desalavancagem. Então já existe esse fluxo. Esse fluxo já existe, ok? Esse fluxo já existe. Se é uma desalavancagem ou não, não importa.
mas existe o fluxo. O que importa para a gente é o seguinte, provavelmente o mercado vai colocar um PCE hawkish, né? E aí o que a gente pode fazer? Um PCE hawkish, isso abre oportunidades para a gente o quê? Começar a montar trades, ou seja, pensar quinta e sexta em quê? Em comprar dólar. Ficar com a cabeça demais de comprar o USD. Então perceba que esse é o cenário. Esse é o cenário base, certo? Eu vou fazer isso aqui. Esse é o meu cenário base. E aí eu posso, partindo do pressuposto, vamos supor que aqui está o preço, né, do ativo. Por exemplo, aqui é um AUD USD. Né? Eu posso procurar essas regiões aqui para começar a deixar umas vendas. Né? Então eu posso vender um pouco aqui. Né? Eu posso fazer uma venda aqui. Posso fazer outra venda aqui. Adotando que o cenário que o mercado vem desenhando. Né? E da onde eu tiro esse cenário? Lendo notícias, lendo relatórios. Então, eu preciso sempre estar antenado nisso para poder saber mais ou menos para onde o mercado está desenhando. Então, se vier um PCE hawkish, dentro desse PCE hawkish, o que vai determinar se é um PCE hawkish mesmo é o que? É o supercore. Então, se a gente vir um supercore, né, forte. Então, veja bem, olha só o que aconteceu no último PCE que a gente teve, né? Deixa eu pegar lá no grupo nosso. Então, tá lá no nosso grupo. Olha só o que eu achei lá no nosso grupo que eu postei, ó. Isso aqui. Então, esse aqui é o Supercore, né? Então, o Supercore ele caiu. Então, se vier o último PCE que a gente teve, que foi o PCE de maio. Então, se, veja bem, que é o que o mercado vem colocando no preço, que é isso aqui. Provavelmente, o que o mercado está enxergando? Esse Supercore fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, esse é um cenário provavelmente puxados por aluguéis, puxados por um pouco de serviços. Então, assim, o que vai fazer preço de fato para a gente ver quebras de estrutura no preço? Isso é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente na técnica. É se esse supercore vier do jeito que eu falei para vocês, subindo aqui. Ok? Então, assim, comecem a exercitar essa forma de pensar mercado. É assim que você, trader, pessoa física, sim, você mesmo que está me ouvindo, né? Tá pulando de galho em galho, procurando formas e formas de ganhar dinheiro, não existe setup mágico. O que existe é você pensar, cara, para onde o mercado pode ir e como eu me comporto. E qual o risco que eu vou tomar. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou, isso te ajudou, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e entra lá no Telegram. Porque lá você vai ter um contato diário comigo e eu vou conseguir postar várias análises parecidas com essas aqui que eu acabei de fazer. Certo? Muito obrigado. Esse é o começo de uma longa jornada nossa aí. Espero que vocês gostem e vamos transformar em traders. Mas lembre, um trader ele nada mais é do que um hedge fund, só que obviamente de um tamanho menor. Certo? Então guardem isso aqui e comecem a exercitar isso na sua cabeça. Ok? Tchau, pessoal.